Olá a todos, bem-vindos ao canal O Caminho. Desde já gostaria de saber qual o vosso dia se passou na vossa vida. Se foi um dia feliz, cheio de saúde, cheio de paz, cheio de gozo, cheio de alegria, pois é isso tudo que Deus programou e preparou para todos aqueles que o amam. E a você que está aqui pela primeira vez, eu quero convidá-lo a acionar o sininho e a inscrever-se no canal para que possa receber as notificações de todos os vídeos que normalmente são colocados à quinta-feira. A você também que me acompanha, quero também convidá-lo a enviar os vídeos para os seus amigos, para os seus familiares e também, se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se também e carregue também no sininho para que assim possa também ajudar o canal a crescer cada vez mais e mais, para que todos possamos ouvir e participar na Palavra de Deus. Hoje quero trazer até vós uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é acerca da fidelidade de Deus. Deus é fiel e Ele é tão fiel, tão fiel, tão fiel, que preparou todo um caminho para todos aqueles que o amam ter uma vida cheia de sucesso. Mas para isso, como cristãos, quando nós recebemos Jesus, nos é dado o privilégio de sermos feitos filhos de Deus e então passarmos a ser chamados crentes. Crentes porquê? Porque acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos no Espírito Santo e acreditamos na sua palavra. Mas normalmente o crente, após receber Jesus, começar um caminho com Deus, após algum tempo, começa também a pensar, já ando aqui há tanto tempo, já ouço a palavra de Deus, mas será que também não posso ainda continuar a fazer algumas coisas do mundo? Pois, é essa questão que eu quero trazer até vós. Normalmente o crente professo não pode justificar o seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito, e que neste mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavras, pensamentos e ações. Ao mesmo tempo, Paulo assegura também aos crentes, aos coríntios, que nenhum crente precisa de cair da graça e da misericórdia de Deus. Mas a realidade é que ele não pode pensar que agora que é crente ainda pode continuar a pecar, pode continuar a fazer as mesmas coisas do mundo, pois isso não é de acordo e do agrado da palavra de Deus. A realidade é que Deus nunca nos deixa cair, nem nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos. Em Tessalonicenses 3.3, Deus exprime a sua fidelidade. Ele diz que, mas fiel é Deus, o Senhor, que nos confortará e guardará do maligno. Então, nós sabemos que existe um inimigo que se chama Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. Muitas pessoas não é do agrado que se fale de Satanás, que se fale do diabo. Bom, mas ele é real. E a realidade é que nós temos que o conhecer e estar de atalaia e conhecer as suas artimanhas, pois o propósito dele é roubar os crentes, roubar o cristão e fazer com que ele perca a vida eterna. Também podemos ver em Apocalipse 2:17. Vamos lá. Em Apocalipse 2, versículos 7, e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que assim possamos vencer e possamos usufruir da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas para isso nós temos que ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Não podemos ter uma perna no mundo e uma perna no reino de Deus. Não.
temos que ter as duas pernas no reino de Deus e fazer a caminhada que Ele propôs para cada um de nós. No versículo 17, vamos continuar a ouvir a palavra de Deus e diz assim: o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, comerá do maná escondido, comerá do maná que só Deus conhece, e Ele nos dará uma pedra onde nos dará um novo nome. Teremos uma nova identidade. No versículo 27, no versículo 26, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer até ao fim, Deus dará poder sobre as nações. Então, não é como começa, mas sim como acaba. Portanto, meus amados, é importante que nós, ao começarmos a caminhada com Deus, nos mantenhamos fiéis, obedientes e procuremos ter uma vida santa, santificada e evitando a todo custo pecar. Embora Deus não ame o pecado, mas ama o pecador, então é bom que também nós não só Ele nos ame porque não pecamos e nos ame porque não somos pecadores. Ele permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele, correndo a tentação, proverá meios e suportarmos e vencermos o pecado. Ele permite, como eu disse, Ele permitirá que sejamos tentados, porque Ele diz que a tentação não vem acima daquilo que nós podemos suportar, mas Ele nos confortará e guardará, como eu li há pouco em Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é Deus, o Senhor, que confortará e guardará do maligno. Portanto, embora nós sejamos tentados, porque o diabo, ele existe, ele tentou Jesus no deserto, então também vai tentar você como cristão. Porque o que ele pretende é roubar os cristãos do caminho de Deus, é roubar os cristãos de andar com Deus. É isso que o papel dele é esse, é imitar e criar situações e fazer de tudo para que o cristão se perca. Deus também nos protege através da graça de Deus. E dizem Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos. Então, meus amados, a nossa salvação não vem por nós praticarmos boas obras, não vem por sermos boas pessoas, claro que isso é tudo importante, não vem por fazermos o bem, isso é tudo importante, mas não vem por isso, mas sim pela graça de Deus, uma graça que nós não merecíamos, mas Ele nos salvou. Também nos protege através do sangue de Jesus Cristo e podemos ver a palavra de Deus em Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe. Então, antes de nós recebermos Jesus Cristo, estávamos longe, muito longe da vida eterna. Estávamos, sim, a caminhar para o inferno. Porque não tendo Jesus, não nos arrependendo, não o tendo recebido como Senhor e Salvador, toda a pessoa, todo o ser humano está a caminho do inferno. Então, pelo sangue de Jesus, nós agora estamos perto de usufruir da vida eterna. Estamos perto de viver com Jesus no céu, onde todos nós, que somos cristãos, que recebemos Jesus, queremos chegar. O poder do Espírito Santo que em nós habita, portanto, vamos ver também em Tito 3:5.
em Tito 3, 5, 6, diz assim: não pelas obras da justiça que havemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas sim pela misericórdia, pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, recebemos uma porção do Espírito Santo e Ele nos renova, nos transforma, faz com que nós comecemos a detestar o pecado e andar cada vez mais e mais nos caminhos de Deus, a praticar e a fazer o bem. Que abundantemente, no versículo 6 diz que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, que abundantemente Jesus derramou sobre nós. Meus amados, é o Espírito Santo que faz toda a diferença na nossa vida. Se nós estivermos atentos e dermos ouvidos ao Espírito Santo, a nossa vida irá ser totalmente diferente. É essa fidelidade que Deus prometeu ao cristão. Quando nós temos o Espírito Santo e lhe damos ouvidos, Ele nos alerta para os perigos desta vida, nos alerta para as artimanhas de Satanás. Por vezes, quando uma voz vem ao nosso espírito e diz: não vais por este caminho, olha, não faças este negócio hoje, olha, não não comas esta comida porque senão irás ficar doente. Ele nos alerta de variedíssimas formas para que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada e cheia do poder de Deus. Meus amados, eu quero também dizer-vos que se o cristão se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos. Então, quando o cristão peca, quando o cristão se entrega ao pecado, não é porque a graça de Deus ela não seja suficiente, porque a graça de Deus ela é abundante, ela é imensa, ela nos protege, mas sim porque nós decidimos, ou porque gostamos disto ou daquilo, ou porque nos deixamos enganar pelo diabo e ele nos leva a querer praticar certos e determinados atos que são pecado perante os olhos de Deus. Então é nós dizermos: bom, isto não é bem assim, eu vou seguir a minha vontade, vou fazer aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu quero, ou não é essa vontade, a nossa vontade que nós devemos pôr em dia na nossa vida, mas sim pôr a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos ver em 2 de Pedro 3, versículo 1, e diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chama, por sua glória e virtude. Visto como o seu divino poder nos deu tudo no que diz respeito à vida e piedade. Então, meus amados, Deus nos deu tudo. Nos deu poder, nos deu vida, nos deu saúde, nos deu paz, nos deu prosperidade. Ele nos deu tudo, meus amados. Ele nos chamou para sua glória e sua virtude. Mas para nós podermos demonstrar a glória de Deus e a virtude de Deus neste mundo, nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Pela salvação concedida por Cristo, podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, com toda a paciência, longanimidade e gozo, meus amados. Vamos a Colossenses 1, 10 e 11 e vamos ver, através da palavra de Deus. Eu sempre levo através de versículo bíblico e através da palavra de Deus, porque não são as minhas palavras que vão mudar a sua vida.
Não é aquilo que eu digo que vai mudar a sua vida, é a palavra de Deus que vai mudar a vida de todos nós. Por isso eu exorto sempre para vós enviar os vídeos para as pessoas que vocês amam e que sabem que estão a passar dificuldades, porque a palavra de Deus os vai transformar de certeza absoluta. E diz em Colossenses 1:10, diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo. Meus amados, então veja que grande promessa de Deus tem para todos nós, que possais andar dignamente diante do Senhor, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Todo cristão, de certeza absoluta, que adora e ama crescer cada vez mais e mais, conhecendo a Deus, no crescimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Então, meus amados, nós vamos crescer e vamos ser corroborados em toda a fortaleza. Nos vai fazer cada vez mais e mais fortes, meus amados. Segundo a força da glória de Deus, não na nossa força, mas a glória de Deus nos transforma e nos dá paciência e longanimidade e gozo. Meus amados, quão importante é esta palavra de Deus para todos nós. Se nós só vamos vencer a tentação, podemos suportar toda a tentação e escapar se realmente desejarmos assim fazer, na dependência da fidelidade e poder de Deus. É assim que nós vamos suportar a tentação e escapar à tentação que o diabo tem sempre preparado para o cristão, porque o diabo odeia o cristão. E ele vai fazer tudo para que o cristão tenha problemas na área da saúde, das finanças, dos relacionamentos, no casamento, no trabalho. Ele vai fazer de tudo para prejudicar o cristão. Mas o grande segredo, meus amados, é que Deus é fiel. E Deus é muito, muito, muito maior do que o diabo. Porque Deus diz que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, todo é todo. Então o diabo também vai ter e tem que dobrar o seu joelho quando o cristão é um crente fervoroso, é um crente cheio da palavra de Deus, é um crente temente a Deus e é um crente que conhece e tem a sabedoria de Deus e procura cada vez mais e mais andar nos caminhos de Deus, afastando-se cada vez mais e mais deste mundo que cada vez mais e mais jaz no maligno, porque basta olhar para as circunstâncias, guerras, contendas, dissensões, se mata por qualquer daquela palha, se faz tanta coisa errada. Então tudo isso é desse inimigo que é o príncipe deste mundo que está a fazer com que cada vez mais e mais as pessoas, infelizmente, vão para o inferno, afastando-se do céu, porque ao praticar o pecado, o cristão se afasta do céu e vai a caminho desse lago do fogo e de enxofre. Meus amados, então eu quero exortar-vos a que se mantenha na palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ore de acordo com a vontade de Deus, faça aquilo que Deus diz que você tem que fazer e não aquilo que você quer fazer. Afaste-se do pecado e não permita que esse inimigo, que é o enganador, o engane. Mas sim, cada vez mais e mais você viva a verdade de Deus através da sua palavra, através de Jesus Cristo e ouvindo e praticando cada vez mais e mais aquilo que o Espírito Santo lhe revela ao seu Espírito. Então, meus amados, desde já vos desejo uma continuação de um dia cheio de saúde, cheio de prosperidade, cheio de tudo de bom que Deus tem para si. E, como eu vos disse, então, inscreva-se no canal, carregue no sininho, para que possamos cada vez mais e mais dizer a esse inimigo que verdadeiramente Deus é real e eu estou em acordo com ele. Então, até uma próxima e Deus vos abençoe.